A FUP aqui, ó, hein? O David aqui, David Bacelar, da nossa combativa Federação Única dos Petroleiros. Nós gostaríamos que você falasse exatamente dessa perspectiva da frente parlamentar que amanhã será lançada em defesa do petróleo brasileiro. Bem, primeiro saudar aqui cada companheiro, da comunicação da liderança do PT aqui na Câmara, os deputados e deputadas que têm sempre nos atendido muito bem aqui na Câmara dos Deputados, os senadores e senadoras também lá no Senado Federal. A expectativa é grande para o lançamento dessa frente parlamentar mista em defesa da Petrobras, que vem aí presidida pelo deputado Nelson Pellegrino e com a vice-presidência do senador Jean Paul Prats. A expectativa nossa é grande por conta de uma mudança na legislatura. Nós tivemos uma renovação muito grande aqui na Câmara dos Deputados e Deputadas e esperamos que esse processo de defesa da soberania nacional, dos interesses do povo brasileiro, do patrimônio público do nosso país, seja também interesses para além do PCdoB, do PT, do PSOL, do PDT, do PSB, da Rede. Esperamos que outros partidos também, nós tenhamos ali parlamentares que venham defender o interesse nacional, a soberania nacional, como bem declarou o ministro Lewandowski na sua última decisão liminar, que garantiu aí a não privatização de ativos do sistema Petrobras, que agora foi ratificada pela decisão também do ministro Fachin no Supremo Tribunal Federal. Expectativa grande, esperamos que as pessoas estejam nos acompanhando amanhã, a partir das 15 horas, no Salão Nobre da Câmara, para o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras. É isso, o David Bacelar que falou aqui conosco. E agora nós temos os nossos deputados aqui. Quem primeiro vai falar, Nelson Pellegrino, Carlos Zaratini, estão aqui. Primeiro, eu acho que esse é um momento importante, porque, mais uma vez, a agenda entreguista, a agenda neoliberal de destruição, desmonte do patrimônio estatal, ela se recoloca no país. Ela foi retomada no governo golpista de Michel Temer, onde se iniciou a venda da TAG e da ANSA, o anúncio de privatizações das refinarias e essa agenda, que é a mesma agenda, a agenda do governo Temer é a mesma agenda do governo Bolsonaro. É a mesma agenda entreguista, de rapinagem em relação ao patrimônio público. Essa agenda agora é retomada. Inclusive, o governo Michel Temer vinha cumprindo a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que agora o governo Bolsonaro resolveu descumprir essa decisão. Foi por isso que batemos a porta do Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte: olha, há uma decisão que está em vigor e essa decisão está sendo desrespeitada pelo governo Bolsonaro, desrespeitada pela Petrobras, e ele prossegue no processo de venda, de desalienação do TAG, que é o gasoduto do Nordeste, da ANSA, e essa desalienação, essa privatização está acontecendo ao arrepio da lei, está sendo um arrepio da autorização do Congresso, como estabeleceu o ministro Lewandowski em sede liminar, e sem nenhum tipo de processo licitatório. Ou seja, a Petrobras e o governo Temer, agora o governo Bolsonaro, escolheram, certo, um comprador para a TAG e para a ANSA, certo, sem que fique claro para o país se esse é o melhor comprador, se é o melhor preço, se é a melhor parceria ou se é o melhor negócio para a Petrobras e o melhor negócio para o Brasil. Então, nós vamos bater a porta do Supremo Tribunal Federal para reclamar de que a decisão do ministro Lewandowski estava sendo descumprida e que era necessário uma liminar, certo, para que evitar essa dilapidação do patrimônio público, porque o processo ele está extremamente avançado. Não ainda foi concretizado porque o CAD está analisando, porque é um monopólio natural. Esse monopólio do gasoduto é um monopólio natural, ou seja, não há como construir 2 ou 3 gasodutos no Nordeste. A Petrobras construiu esse gasoduto, ele opera todo o trânsito de gás. Na nossa opinião, não há nenhuma justificativa para a venda desses ativos. É uma empresa lucrativa, ele é fundamental para a operação da Petrobras. E o que a Petrobras pagará para usar o gasoduto, em 5 anos é o preço que a empresa vai pagar na privatização. Então, péssimo negócio para a Petrobras, é um péssimo negócio para o Brasil, é negócio entre amigos, não amigos do Brasil,
A gente é amigo na expressão popular da palavra. E nós que estamos aqui na defesa do patrimônio público, eu fiz um pronunciamento no Congresso cobrando as autoridades públicas, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público. Isso é um crime que está sendo praticado contra o patrimônio público brasileiro. Os amigos aí da Lava Jato também, entendeu? Isso é um crime que está sendo praticado contra a Petrobras. São bilhões de reais de prejuízo que estão sendo dados à Petrobras nessas privatizações, inclusive das refinarias. A refinaria toda dando lucro, a refinaria toda cumprindo o papel. No mundo inteiro, a atividade de petróleo é uma atividade verticalizada. No mundo inteiro, as grandes empresas petrolíferas, elas são do poço ao posto. Elas retiram o petróleo, refinam o petróleo, distribuem o petróleo e têm seus postos como bandeira para fazer não só essa distribuição, mas também a bandeira da empresa. E no mundo inteiro, principalmente aqueles que são grandes produtores, e o Brasil, a partir do pré-sal, se inseriu no seleto grupo de produtores. O Brasil não é mais consumidor, é produtor de petróleo, como é a Rússia, como é a Venezuela, como é o Oriente Médio, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Irã, o Iraque, certo? Como é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é autossuficiente, é do petróleo do resto do mundo, para tocar sua economia, que mais da metade ela é tocada pelo petróleo. Então, no mundo inteiro, as empresas ou são empresas nacionais, são grandes multinacionais nacionais, como é o caso da Shell na Inglaterra, como é o caso da Exxon, da Shell, da Mobil, que são empresas americanas, uma das empresas estatais, né, do norte, da Noruega, da Dinamarca, como é o caso da Gazprom, certo, que é uma empresa russa. E o Brasil não pode ser diferente, porque o Brasil é um grande produtor de petróleo, tem que ter uma empresa nacional e estatal. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão desnacionalizando a Petrobras, estão retaliando para vender, quebrando a verticalização, destruindo a empresa, dando prejuízo ao Brasil, e, ao longo prazo, os prejuízos serão enormes do ponto de vista da nossa soberania, do ponto de vista de contar com uma empresa como essa, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Há uma estimativa, quando o pré-sal foi descoberto, que só na cadeia de petróleo e gás, direto e indiretamente, nós podíamos gerar 4 milhões de novos empregos no Brasil, direto e indiretamente. O que fez o governo Temer, não só alijou a Petrobras, tirou a Petrobras dos leilões do pré-sal, tirou a Petrobras do monopólio dessa exploração, como fez uma medida provisória, chamada medida provisória de 1 trilhão. Em 20 anos, as empresas estrangeiras vão poder importar equipamento de serviço para a exploração do pré-sal com alíquota zero de imposto. Então, quando nesse momento se fala em reforma de previdência, se quer em 10 anos fazer uma reforma que vai economizar 1 trilhão e 200, tirando do trabalhador, tirando do pobre aposentado, nós estamos mostrando um caminho. Basta cobrar, certo, das empresas petrolíferas estrangeiras que estão explorando nosso pré-sal, que em 10 anos nós podemos arrecadar 500 bilhões de reais, em 20 anos podemos arrecadar 1 trilhão. E é isso que nós estamos denunciando, nós vamos continuar na batalha, na justiça, no Congresso, nas ruas, para proteger a Petrobras, que é o maior patrimônio público do povo brasileiro. Acompanhando exatamente essa mesma linha, está aqui também pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado Carlos Zaratini. Bom, primeiro cumprimentar a todos que estão aí nos acompanhando. Queria saudar aqui, Nelson, os nossos companheiros petroleiros, né, que têm feito um trabalho muito grande aí de resistência contra a privatização, o desmonte da Petrobras. Está aqui o David, que é da FUP, né? Também os companheiros advogados que trabalharam intensamente aí, o escritório Garcês, né? E que teve o mérito de construir esse processo jurídico que levou à suspensão da venda da TAG, né, que é a transportadora autônoma de gás, que era uma subsidiária da Petrobras e que detém quilômetros, milhares de quilômetros de dutos de gás em todo o país. Foram construídos com recursos da Petrobras, né, e agora sendo vendidos a preço de banana, sem autorização do Congresso Nacional e sem licitação, que é a coisa mais fantástica, né? Não teve licitação, foi feito um acordo lá, sentaram na mesa, fumaram charuto, né? Tomaram conhaque e venderam uma parte do patrimônio nacional. É importante dizer, olha, o governo, a mídia, a grande mídia, faz uma propaganda enorme contra as estatais e contra a Petrobras particularmente. Eles querem agora dar outro passo, vender as refinarias de petróleo.
né? E as refinarias são parte fundamental. Inclusive as pessoas falam, poxa, mas a gasolina está muito cara, tal. Está cara exatamente por quê? Porque estão produzindo abaixo da capacidade, estão importando a gasolina e outros derivados, certo? Gasolina, consequentemente o preço do etanol que acompanha a gasolina e com isso o custo de vida aumenta, o custo de produção aumenta. Por que nós precisamos das refinarias? E por que a gente precisa da Petrobras? Porque nós precisamos ter autonomia na nossa produção. Nós somos um dos países, como o Nelson falou aqui, com a segunda maior reserva de petróleo no mundo. Então, quer dizer, como é que um país com essa quantidade de petróleo, e olha que nós ainda nem exploramos várias áreas do litoral brasileiro, com todo esse recurso, a gente depende de importação de derivados. Então, nós precisamos tirar o petróleo aqui do mar brasileiro, precisamos refinar esse petróleo e precisamos distribuir. Por isso que nós somos contra essa privatização, porque a forma que a gente tem de reduzir os preços, a forma que a gente tem de baratear o custo de vida e de garantir que o país não sofra com a falta de combustível, como nós já sofremos no passado. O pessoal é mais novo, aí o David é novo, né? Mas eu e o Nelson Pellegrino, a gente lembra na primeira crise do petróleo, em 1973, que tinha racionamento. Você tinha que, não era todo dia que podia comprar gasolina, não. Tinha o dia certo para você comprar gasolina. Nós já passamos por isso no Brasil. E agora nós superamos isso, mas não queremos voltar para trás. Então nós queremos ter petróleo, queremos ter refinaria, queremos ter gasoduto, queremos ter tudo isso, certo? Então, parabéns aí, foi uma vitória importante. Vamos continuar na luta. Amanhã é o lançamento da frente. Nós vamos estar junto aqui para engrossar essa luta e ir mais para frente ainda. Vamos ganhar essa parada. É isso. Nós vamos voltar aqui com o Nelson Pellegrino, que aproveita e fortalece para nós exatamente a frente parlamentar mista, que amanhã às 15 horas estará sendo lançada, como já alertou aqui o nosso companheiro da FUP, o David. Primeiro eu queria também reforçar a fala do deputado Zaratini, no sentido de parabenizar a ação dos sindicatos de petroleiros, da FUP, da Federação Única de Petroleiros, do escritório H6, pela competência de ter exposto a matéria com muita propriedade ao Supremo Tribunal Federal, e a gente teve duas decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal. Uma primeira do ministro Ricardo Lewandowski, que disse, não se pode alienar patrimônio público, certo? Não se pode alienar o controle majoritário de empresas estatais ou subsidiárias sem que haja autorização legislativa e que se haja um processo licitatório. Isso é uma lei, a gente até questionou, né? Qualquer prefeito do interior que faz uma pequena compra sem licitação, ele fica inelegível, ele sofre um processo por improbidade administrativa. Como é que negócios de bilhões de reais são feitos sem licitações, como quer a Petrobras, como queria o governo Temer e agora o governo Bolsonaro? Então, há uma resistência dos sindicatos petroleiros em defesa da Petrobras, esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro. Queria parabenizar o escritório H6 por essa iniciativa. Está aqui o companheiro David, que é diretor do Sindipetro Bahia, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros. A refinaria Landulfo Alves, ela é fundamental para a economia do nosso estado, como aqui já registrou o deputado Zaratini. Eu disse na minha fala inicial, a cadeia produtiva de petróleo ela é uma cadeia verticalizada, as decisões têm que ser tomadas de forma verticalizada e é preciso entender qual é a importância de ter uma empresa estatal. Nós não temos empresas estatais só porque o Estado tem que ter patrimônio público, não. Essas empresas são fundamentais para o planejamento estratégico do país, para políticas estratégicas do país. Veja que nos Estados Unidos o setor elétrico é todo controlado pelos militares, porque é um setor estratégico para a economia. Nós não podemos entregar um setor estratégico como esse. A venda das duas refinarias do Nordeste e as duas refinarias do Sul dará aos compradores o monopólio do refino do Sul e do Nordeste do Brasil para empresas privadas, que vão fazer as suas estratégias. Por que a refinaria Landulfo Alves já operou numa carga de 92% nos governos Lula e Dilma e agora está operando na carga de 52%? Porque é uma política de internacionalização dos preços dos combustíveis, e nessa política de internacionalização os preços têm que ter padrões internacionais para favorecer a importação. E como você tem uma política que ela apena o consumidor, e é por isso que a gasolina está a R$5,
o óleo diesel está mais de 4, o gás de cozinha está chegando a 80, certo? Por quê? Porque eles estabeleceram um padrão internacional dos preços dos derivados de combustível, para que haja, né, um negócio rentável para importação. E aí você, como você importa, não interessa produzir internamente. Por isso é que a carga da refinaria foram reduzidas e hoje o Brasil já importa 80% do óleo dos Estados Unidos. Então, bom para os Estados Unidos, bom para o emprego lá nos Estados Unidos, péssimo para o emprego, para os negócios do Brasil. E nós não podemos aceitar isso. É péssimo para os nossos empregos e é péssimo para o consumidor final. Você que está pagando R$5 do preço da gasolina, R$4 do preço do óleo diesel, R$80 do preço do gás. Isso é fruto dessa política que iniciou no governo Temer e agora ela é aprofundada no governo Bolsonaro e que vai piorar mais ainda se houver a privatização das refinarias, se houver a privatização das distribuidoras, dos gasodutos e por aí vai. Então, nós estamos nessa resistência. Eu queria reforçar aqui o convite do nosso companheiro David, que amanhã às 15 horas, no Salão Nobre, vamos estar lançando a Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras. Nós vamos estabelecer uma trincheira de defesa desse, que é o maior patrimônio do povo brasileiro. Se no passado aconteceram ações contra a empresa foi vítima. Isso não quer dizer que ela não seja importante, que ela não seja fundamental para a economia do país, que ela não seja estratégica para um país que quer ser soberano, que seja inclusivo e com geração de emprego. A cadeia produtiva do petróleo e gás, se ela for bem explorada, se ela for explorada de forma soberana, a partir dos interesses nacionais, ela pode gerar milhões de empregos num país que hoje tem 13,4 milhões de desempregados. Os investimentos no passado, inclusive, na construção dos gasodutos. Eu sou advogado de sindicato há muitos anos e, portanto, eu vivi, né, na construção civil, montagem e manutenção, um momento de pleno emprego, onde todos os trabalhadores estavam ocupados na construção de gasodutos, na ampliação de refinarias, na construção de novas refinarias, de novas unidades produtivas da Petrobras. E essa ampliação do parque produtivo da Petrobras, ela fomentou toda uma cadeia na construção civil, montagem e manutenção, gerando uma situação de pleno emprego na indústria da construção civil, montagem e manutenção, e contribuindo para uma política de pleno emprego no Brasil. É para isso que nós queremos a Petrobras, para ela gerar emprego, para ela gerar atividade econômica, para ela poder desenvolver o país, para ela poder ter uma política justa de preços ao consumidor final e que ela seja uma empresa fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Então você está convidado amanhã a acompanhar ao vivo o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da Petrobras. E quem não vier aqui na Câmara, nós vamos estar transmitindo. Chegou aqui também o nosso deputado de Sergipe, João Daniel, que dentro dessa mesma linha, que é a força da oposição em salvação e na busca de garantir o que é nosso. Olha, é um prazer saudar todos que fazem esta rede democrática, saudar todos os petroleiros e petroleiras do Brasil, em nome de David e da FUP, e saudar toda a nossa bancada da oposição e setores democráticos que aqui no Congresso Nacional defendem o Brasil. Defender a Petrobras, defender o petróleo, defender as empresas estatais é um gesto de defesa da democracia, de ser nacionalista e de ter o mínimo de compromisso com esta pátria. A decisão do ministro Fachin é muito importante e o Congresso Nacional tem a obrigação de defender e lutar para que nenhuma empresa do porte da empresa Petrobras e todas as empresas fundadas, ligadas na rede de gás, de BR Distribuidora e tantas outras, sejam privatizadas sem autorização do Congresso Nacional. Ou melhor, deveríamos ter um referendo nacional, até porque o Brasil e nenhum país poderá ter um grande projeto de nação, de educação, de saúde, de cultura, se não tiver empresas, se não tiverem bancos. Aqui dentro deste plenário, o que mais se ouve hoje é a defesa da China, que a China está um país grande, que a China tem uma grande economia, tem uma grande importação de produtos, em especial na área agropecuária brasileira, mas esquecem de dizer que a China tem 100 mil empresas estatais e, ao invés de privatizar uma empresa estatal, ela cria nova empresa estatal. O que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem fazer
com a Petrobras e com as empresas estatais brasileiras é um crime de lesa pátria. Portanto, essa vitória não é uma vitória definitiva, mas é uma vitória para dar um gás de que nós temos condições de vencer esta batalha. E eu sou do estado de Sergipe. Sergipe são 2 momentos na sua história política, social e econômica. Após a Petrobras explorar petróleo e antes da Petrobras. A Petrobras movimentou e movimenta a economia de Sergipe. Isso é um exemplo para muitos estados. Por isso, os governadores, os deputados federais, os senadores, as assembleias, as câmaras de vereadores e a sociedade brasileira têm que estar nesta luta. E a pauta da educação no dia 30 e a greve geral do dia 14 para defender previdência, para defender a educação, tem que ter petróleo estatal, tem que ter empresa forte, tem que ter royalties, tem que ter recurso. E recurso vem de onde a gente tem mais possibilidade de fazer, que é do petróleo. Por isso o pré-sal, por isso a nossa produção de gás, por isso a nossa produção da nossa riqueza da natureza dada a esse país e descoberta pela ciência e pelos nossos cientistas da Petrobras e pelos nossos governos populares, a exemplo do que foi o governo do presidente Lula. Por isso, firmes e fortes, e acredito na força e na grande frente parlamentar e da sociedade em defesa da Petrobras, do petróleo brasileiro. Doutor Max é falar exatamente sobre o ponto de vista da ação jurídica que vocês, tanto trabalham na defesa desse patrimônio brasileiro. Nós ficamos estarrecidos quando o governo Bolsonaro resolveu, de uma maneira ilegal, desrespeitar a decisão do ministro Lewandowski do ano passado. Em junho de 2018, o ministro Lewandowski deu uma decisão determinando que nenhuma estatal pudesse ser vendida sem autorização legislativa do Congresso Nacional e sem licitação. Até o próprio governo Temer, que fez uma série de ilegalidades, atentados ao patrimônio público, até o governo Temer respeitou essa decisão. Veio o governo Bolsonaro e resolveu rasgar a Constituição Federal e fazer praticamente uma ação entre amigos, sem nenhum tipo de publicidade, sem utilizar o Instituto da Licitação, e vender a TAG, e agora querendo vender as refinarias, e por isso que nós batemos a porta do Supremo com uma reclamação constitucional para que fosse respeitada a decisão do ministro Lewandowski, a Constituição Federal, a lei de licitações, a lei de estatais. A TAG, as refinarias, a ANSA não são propriedade privada do governo Bolsonaro ou do senhor Paulo Guedes, pertencem ao povo brasileiro. E cabe ao Congresso Nacional decidir se vai abrir mão ou não desse patrimônio. E caso venha existir uma autorização legislativa do Congresso Nacional, que eu espero que não aconteça, precisa ser objeto de licitação, a fim de que o interesse público seja atingido. Então isso não é uma vitória dos petroleiros, mas uma vitória da sociedade, uma vitória do ordenamento jurídico brasileiro, da democracia, Senão a gente vai criar um precedente que vai permitir que governos de plantão desfaçam patrimônio público, violando a prerrogativa do Congresso Nacional, do STJ, e eu acho que a gente tem muita expectativa que a decisão do ministro Fachin seja confirmada pelo plenário do STF nessa quinta-feira. A decisão é robusta, é muito clara e está de acordo com a Constituição Federal e é fruto dessa luta histórica que os petroleiros têm feito com muita veemência, com muita coragem, Essa luta jurídica é só um dos enfoques, mas o principal é a resistência que os sindicatos petroleiros, está aqui com o David da Bahia, os companheiros de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vários estados têm feito essa luta e com o apoio da sociedade, e de várias entidades de outros setores do sindicalismo, e agradecer também os parlamentares que tiveram presentes na audiência com o ministro Fachin. É uma luta que beneficia todo o povo brasileiro. Isso aí, obrigado. E para concluir, avisando o seguinte, que amanhã, a partir das 15 horas, quem não estiver em loco aqui, dentro da Câmara, para o lançamento da frente, nós estaremos transmitindo. E para fechar esse nosso momento hoje aqui,
vamos voltar com o David e perguntando para ti o seguinte: David, como é que está o processo de mobilização social, quer dizer, que transcende a FUP, quer dizer, os próprios petroleiros? Essa é uma boa pergunta, porque, como aqui foi colocado, a política de petróleo e gás, ou seja, a política de energia, ela não deve ser uma política de governo, mas sim uma política de Estado, para que nós possamos perenizá-la para outros governos também. E com relação à mobilização da sociedade, desde quando nós estamos defendendo aí a permanência do governo popular e democrático, com geração de emprego e renda, desenvolvimento da indústria nacional, principalmente a partir da indústria de petróleo e gás, nós estamos fazendo links diversos com diversos setores da sociedade brasileira. A exemplo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, ou seja, dialogando com profissionais da educação, dialogando com estudantes, que é muito importante nós termos a indústria petrolífera forte, é muito importante nós termos as reservas de petróleo sob o controle do Estado brasileiro, para que nós possamos garantir o Plano Nacional da Educação, ou seja, 10% do PIB em 2024, para que nós possamos garantir orçamento do Estado brasileiro, da União, para termos educação pública e de qualidade para o povo brasileiro. Então, no dia 15, nós denunciamos isso e estivemos juntos com os estudantes e profissionais da educação nas ruas. Estaremos novamente no dia 30, justamente no dia em que o Pleno do STF vai estar julgando essas duas liminares do ministro Lewandowski e também do ministro Fachin, e esperamos que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal venham ao encontro dessas decisões liminar, porque entendemos que, sem dúvida alguma, eles vão estar defendendo a soberania nacional, defendendo o patrimônio público, o patrimônio do povo brasileiro, que não deve, em hipótese alguma, ser entregue a outros países, ainda mais da maneira que esse governo Bolsonaro está fazendo, entregando a preço de banana, sem respeito à Constituição Federal Brasileira, sem respeito às leis brasileiras, ou seja, quebrando todas as regras que nós temos aqui no nosso país. Então, dia 30 estaremos nas ruas, mas também aqui em Brasília, e esperamos que tenhamos uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal com relação a essa decisão, tanto do ministro Fachin quanto do ministro Lewandowski. E amanhã, dia 29, estaremos aqui às 15 horas no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e Deputadas, com muitos petroleiros e petroleiras de diversos estados da nossa federação, para nós estarmos demonstrando força junto com os parlamentares que aqui estarão presentes, tanto deputados, deputadas, quanto senadores e senadoras, garantindo que a Petrobras é importante para o povo brasileiro e também para a soberania nacional. Desde já, mais uma vez, como fizeram aqui os deputados Carlos Zaratini, o nosso deputado Nelson Pellegrino lá da Bahia e também o nosso companheiro e deputado federal de Sergipe, João Daniel, do MST, parabenizar o bom trabalho aqui da H6, que nessa reclamação constitucional conseguiu fazer com que o ministro Fachin ele tomasse uma decisão razoável. Então a expectativa nossa agora é para que na quinta-feira os demais ministros nos ajudem a defender o patrimônio público, a defender a soberania do nosso Brasil. Um forte abraço, amanhã 15 horas, todos e todas aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. E assim terminamos essa nossa transmissão e pedimos para você multiplicar essa nossa mensagem para mais e mais gente, porque aqui não é sistema global não, é muito mais.